queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, um texto conhecidíssimo, Mateus, capítulo de número 28. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Mateus 28, a partir do versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos ler também Atos, capítulo 1, versículo 8. São dois textos bastante reconhecidos. O primeiro texto, Jesus está comissionando os seus discípulos. Ele fala de um monte desconhecido da Galileia. E aqui, em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele está falando do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E ele está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, como Samaria, e até os confins da terra. Você que está atento percebeu que no momento que nós lemos Mateus 28, Jesus fala a partir do versículo 16 que toda a autoridade foi dada a Ele. O Pai conferiu toda a autoridade a Jesus. E Atos 1,8 ele fala em poder. Ainda que seja usada muitas vezes as Sagradas Escrituras, poder e autoridade como sinônimos são diferentes. A palavra no hebraico poder é dínamos, e a palavra aqui no hebraico autoridade é exousia. Elas são, algumas vezes, equiparadas, mas uma coisa é autoridade, outra coisa é poder. Ao longo do sermão, nós vamos trabalhando um pouco essa questão de autoridade e poder. Nós precisamos da autoridade de Jesus a fim de pregarmos, testemunharmos no poder do Espírito Santo. Vou repetir. Nós necessitamos da autoridade de Jesus para pregarmos, testemunharmos no poder do Espírito Santo. A autoridade é alguém que tem o direito e a capacidade de ordenar, de mandar. É o poder legítimo de exercer o poder. O poder compreende-se no contexto de força aplicada diretamente. A autoridade, essa palavra exousia, é algo que vem de dentro, algo que é da natureza do ser, a autoridade. A autoridade é alguma coisa que foi dada a Cristo e Ele a tem, Ele é Deus. Ele diz que Deus, o Pai, deu toda a autoridade a Ele. Se você compreender isso, eu tenho absoluta certeza que a tua vida muda. Por quê? Se você crer que toda a autoridade foi dada a Jesus, significa que não há nenhuma outra autoridade superior a dele. Não há ninguém, não há nenhuma força, não há nada no universo que possa estar acima dessa autoridade. Por que entender, compreender isso no coração e na mente é transformador? Quando você começa a entender que toda autoridade foi dada a Ele, conferida a Ele, Ele tem esse direito, Ele tem o exercício da autoridade livremente. Não há o que temer. Você começa a viver numa outra perspectiva de vida. Ah, mas o senhor não conhece o meu chefe. Ele só tem autoridade porque está debaixo de uma autoridade maior.
o próximo presidente. O próximo presidente estará abaixo da autoridade maior. Não há nada acima dessa autoridade. Essa autoridade de Jesus é como se fosse um padrão de medida. Quando nós falamos em autoridade, você precisa entender primeiro que ele é autoridade suprema absoluta, ou como os filósofos dizem, primordial. Muito bem, a partir do momento que eu entendi isso, que ele é autoridade acima de toda autoridade, eu tenho que entender que quando eu penso em autoridade, ele é a vara de medir. Ele é o padrão de medida. Por exemplo, quando se fala padrão de medida, em 1960, se reuniram num comitê internacional a fim de definirem padrões de medida, como, por exemplo, o quilograma, que vai medir a massa, ou o metro, que vai medir o comprimento. Convencionou-se, em 1960, que 1 quilo seria aquela medida padrão. Todas as vezes que você vai para uma balança, você vai medir o seu peso a partir de quilos. Alguém pergunta, quantos quilos? 54 quilos e 100 gramas, quando eu casei. Mas agora é um pouquinho mais. E assim a gente vai medindo. A gente vai passando. Qual é a distância daqui até Bauru? Você diz, olha, 313 quilômetros, a pessoa sabe. Você tem um padrão de medida. Foi convencionado isso. E assim todas as grandezas matemáticas são convencionadas o tempo. Podemos almoçar amanhã, segunda-feira? Podemos. Que horas? 12 horas. Então eu sei que 12 horas eu vou almoçar com você. Pense num mundo onde você aniquilasse todo e qualquer padrão de medida. Vamos almoçar amanhã? Amanhã, que chuva? Talvez ao sol. Então vamos precisar de 2 cadeiras. Então chegue 3 colunas. E se eu chegar a 4 luas? Você diz, o que vocês estão falando? Eu não sei. Não tem padrão de medida. Quanto você pesa? 2 mesas. Sério, e você? 5 carros. Você diz, 5 carros é uma pena. Pena? Quase 2 galinhas. Do que você está falando? Imagine um mundo sem padrão de autoridade, sem padrão de medida, sem uma referência que desse norte e orientasse a nossa vida. Quanto você me deve? Eu devo 2 amores. Posso pagar com saudades? Só se for em ien. No quê? Pode pagar também em angústia. Como que a gente faz essa conta? Eu não sei, levo óculos. Você imagina um mundo assim? Alguém perguntar para você, um jacaré estava remando no espaço, acabou a gasolina, quantas abóboras sobraram? Você diz, poxa, é difícil essa pergunta, pastor, como você é inteligente, eu preciso pensar melhor, está na Bíblia. A gente dá risada, acha uma loucura, mas se nós entendemos que Jesus é o padrão de medida de autoridade, e que se o mundo, a gente pensasse, sem esse padrão, sem essa referência, e cada um fazendo aquilo que deseja fazer, sem consultar a autoridade suprema, não é à toa que nós estamos vivendo o caos que vivemos. Não é de se surpreender que a nossa vida cria uns embaraços. Não é de se admirar que muitas vezes ficamos completamente perdidos. Quando eu faço alguma coisa na minha vida sem consultar o padrão, sem consultar a autoridade suprema para saber se eu posso ou não posso, se eu devo ou não devo, se é bom ou se não é, se vale a pena. Todas as vezes que eu vivo sem a consulta da autoridade suprema, eu estou jogando o referencial para mim. Eu começo a me tornar autorreferente. Eu
começo a dizer o que eu faço e o que eu não faço, sem consultar a autoridade suprema a qual eu entreguei minha vida. E nós começamos a falar línguas diferentes. Gênesis 11, os homens tinham uma linguagem única. E eles diziam, olha, vamos fazer o seguinte, vamos jogar de lado a autoridade suprema, e aí a gente faz uma torre que a gente alcança o céu sem precisar dele, sem precisar consultar a autoridade. Nós aqui temos bons engenheiros, temos uma capacidade sensacional, uma força, matéria-prima, está tudo indo em direção a favor da gente. Então, nós vamos fazer aquilo que a gente tenta fazer, sem consultar a autoridade suprema ou aqueles que ele deixou como autoridade, como referenciais. Qual foi o resultado? Deus disse, desçamos e vejamos o intento do coração dos homens, porque o que eles estão fazendo não é bom. Não passou pelo crivo, não passou pela régua da minha autoridade, da minha vontade. Eia e confundamos a linguagem dos homens. E aí confunde. Então, cada um de vocês agora vão fazer aquilo que vocês querem, mas não mais unidos. Porque esse intento é contrário à minha vontade. Aquilo que eu penso, aquilo que eu oriento, aquilo que eu desejo. Então, começa a confundir. Completamente diferente de Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Quando vem a descida do Espírito Santo, eles falam e se entendem, é um propósito único. Por quê? Porque o Espírito Santo está habitando em cada um deles. Eles estão falando a língua agora, uma outra linguagem, que ainda que não compreensível para alguns, ela se junta, se une no Espírito Santo, a fim de que eles façam a vontade daquele que tem toda a autoridade. Aí Pedro se levanta, vai pregar, mais de 3.000 almas impactadas, porque eles entenderam a autoridade de Jesus e pregaram no poder do Espírito Santo. Olha o que Jesus pede na oração sacerdotal em João capítulo 17. Veja João, capítulo 17. Ele está fazendo a oração, ele diz, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade, presta atenção nisso. Deus, o Pai, deu autoridade a Jesus sobre toda a carne, para que, segundo esse versículo, Deus deu toda a autoridade a Cristo. Para quê? Para que ele concedesse a vida eterna a quem ele desejasse, ou a todos os que lhe deste. A autoridade de Jesus, dada pelo Pai, é para que ele, Jesus, conceda a vida eterna para todos aqueles que o Pai lhe deu. Ele tem autoridade para lançar ao inferno e não ser tido como um Deus injusto. Ele tem autoridade para dar vida eterna. Porque Deus, o Pai, deu autoridade a ele. Por isso que Mateus 28 diz que ele tem toda a autoridade. Ele recebeu o direito, Jesus, de exercer a autoridade de salvar os homens. Por isso que não é por obras. Por isso que não existe autoridade nesse mundo que tem um decreto, você estará salvo. Por isso que os protestantes combatiam veementemente, ou combateram, as indulgências, a venda de lotes no céu. Martinho Lutero se levanta e diz, não existe, só tem um que tem autoridade para colocar no céu e tirar do céu.
é aquele que tem toda a autoridade. Por isso que Apocalipse 5:9, todos vão cantar um novo cântico. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todo povo, toda língua, todo tribo e nação. Porque ele tem essa autoridade. É intrínseco. O ex vem de dentro, o sia. Eu participo que é a essência. Jesus é a essência de toda a autoridade. Abra um outro texto aí. Aliás, vamos ficar nesse. Deixa eu ler, me veio o coração agora. Olha o versículo 3 de João 17. Ele concede vida eterna. Eu penso que um dia a gente precisa tirar para falar sobre isso. O que é vida eterna? Alguns perguntam, o que é a vida eterna? Quando nós nos convertemos, e agora eu tenho a vida eterna, o que é a vida eterna? Jesus deixa claro, a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é um relacionamento com Deus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Ah, na segunda é para mim, na terça é para a família, na quarta é para o trabalho. Não! Se eu entendo que Jesus é autoridade, a minha vida está debaixo dessa autoridade. A vida eterna é um relacionamento com o Filho, onde eu conheço a Deus. A vida eterna é essa, que te conheço a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, essa é a vida eterna. Eu só posso conhecer isso a partir do poder do Espírito Santo. Se for revelado. Você não consegue compreender, nem eu consigo compreender, se não for revelado por Deus. E agora sim, João 13, versículo 3. Vocês estão entendendo a autoridade, o que significa? Autoridade sobre tudo, sobre a vida. João 13, 3. Sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos. Toda a autoridade Deus concedeu a Jesus Cristo. Não vamos ler, mas Efésios 4, Colossenses, diz que ele desceu à mansão dos mortos, levou. Ele tem autoridade para chegar lá no inferno e dizer, pode me dar a chave aqui do inferno. Eu vou libertar todos esses prisioneiros do inferno. Colossenses 1, versículo 18, diz que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E império e reino, não são dois reinos. Um é o império das trevas. O rei do reino de Deus, que tem toda a autoridade, foi até o império das trevas e diz, deixa o meu povo ir. Eu sou o libertador, o Goel de Israel. Eu sou aquele que vou libertar o meu povo porque eu tenho autoridade. Ele pode descer à mansão dos mortos e dizer ao diabo, me dá a chave. Não, sem mimimi nenhum. Porque eu tenho toda a autoridade. Ele é o único. Por isso que a Bíblia fala, Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Ele é o Filho do Homem, um título messiânico, usado por Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 5. O que é esse Filho do Homem? Veja Daniel 7, versículos 13 e 14. Às vezes você lê e diz, puxa, eu li lá em Mateus 9, Filho do Homem. O que significa? Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha o versículo 14. Foi-lhe dado toda a autoridade e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel já foi-lhe dado a autoridade. Ele tem todo o domínio. Ele tem todo o domínio, ele tem toda a autoridade. Para quê? Para que todos o servissem.
quando eu li essas passagens, eu pensei, Deus, a gente vive uma loucura. Porque quantas vezes eu sou autossuficiente, eu faço as coisas, não dou satisfação a ninguém, eu vivo minha própria vida, e eu me via diante daquele que tem toda a autoridade, e ele ali, eu dizendo assim, desculpa aí, mas eu vou fazer a minha vida. Eu vou mudar de emprego, eu vou fazer, pastor, ora aí e tal, mas eu vou, olha, vamos ali uma confraria, faz uma oraçãozinha, mas eu já... Ah, pastor, eu quero falar com o senhor, eu vou casar, mas você decidiu? Eu decidi. Mas você falou com quem? Quando a Bíblia diz, obedecei os vossos guias, você falou com o seu líder de confraria, você falou com o seu líder... Com quem? Não, eu decidi. E eu me vi assim, perante aquele que tem toda a autoridade, e eu decidindo a minha vida. Chegou uma hora, eu empurrei o computador, a Bíblia, eu disse, Deus, não dá para continuar. Isso é loucura. O que eu estou fazendo? O que a gente está fazendo como igreja? O que a gente está fazendo como igreja? O Senhor deu a vida, o Senhor tem lá, o Senhor manda o domínio para que sirva, e de repente eu tenho uma agenda paralela. De repente eu tenho uma vida paralela, oculta. Como se aquele que tem toda a autoridade não visse, não soubesse. É uma aberração. E quando ele diz em Atos 1:8, para que ele diz, toda a autoridade foi dada, e ide, portanto, pregai o Evangelho, no poder do Espírito Santo, lá em Mateus 28, Atos 1:8, no poder do Espírito Santo, e para servi-lo. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor falou em Mateus 28, não disse, para ir? E se não fizer, o que é que o Senhor faz? Como assim? O Senhor tem uma ordem, tá bom. Aí eu me coloquei como autoridade suprema e disse, eu não vou fazer. Eu não entendi por quê, mas ele não diz, é um juízo. Imagina que ele diz, toda a autoridade é minha. E se você não fizer o que eu mando, eu vou colocar um câncer no estômago do seu filho. Você vai pregar ou não vai? Que isso, Deus? Claro, claro. Ou como um pai severo, ele coloca uma vara, daquelas varas de marmelo, e diz, se você não, você vê aquele que tem toda a autoridade, olha a vara. Quando você fazer alguma coisa, ele apontava e disse, não, Deus, não, calma. Só que ele não faz isso. Ele não ameaça o seu povo. Ele não mete o terror. Ele não dá um salve, como o PCC, corta, derruba o cara. Ele é um Deus amoroso, que ainda que ele tenha toda a autoridade, ele poderia fazer da gente, lançar no inferno na hora que ele queria, arrancar uma perna, colocar dificuldades, enfim, qualquer coisa que a gente possa, na nossa mente corrupta, pensar, ele diz, não vou fazer isso. Deus, e se eu não cumprir aquilo que o Senhor manda? Eu vou constrangê-lo em amor. Porque se eu servisse por medo, não seria voluntário. Se ele me obrigasse, ninguém jamais pode obrigar alguém a voluntariamente dobrar-se perante o rei e adorá-lo. Eu vou repetir, ninguém pode obrigar alguém a voluntariamente dobrar-se de joelhos diante do rei, daquele que tem toda a autoridade, e adorá-lo. Porque a adoração parte de corações completamente quebrantados, voluntários, desejosos. Senhor, eu te amo por aquilo que o Senhor é. Eu te sirvo porque eu entendo o que o Senhor fez. Eu entendo todo o plano de salvação. Eu entendo como o Senhor me amou. Eu entendo que qualquer outro, Senhor, vai me escravizar. Qualquer outro vai fazer o que Faraó fez. Qualquer outro, até eu mesmo. Se eu seguir a minha cabeça, se eu for autorreferente, se eu for senhor de mim mesmo, eu vou ser um péssimo senhor. Eu não tenho a visão do futuro, Senhor. Eu não consigo aumentar 1 centímetro do meu tamanho. Eu não consigo fazer com que os meus cabelos não caiam. Eu não consigo prever nada. Quando eu reconheço isso,
que ele tem todo o domínio e autoridade, eu começo a me curvar. Mas vocês viram como eu construí a frase? Quando eu conheço. A vida eterna, João 17,3, é conhecê-lo. A vida eterna começa a se viver hoje. Quando eu conheço a Cristo, estou dando os meus primeiros passos, estou indo em direção a Ele. Tanto que em Lucas 6,46, ele é claro. Alguns religiosos chegam perto dele e dizem, por que vocês me chamam de Senhor? E completa, e não fazem o que eu mando. Por que vocês estão dizendo que eu sou o Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Do que vocês estão falando? O que vocês querem? Fala, abre o jogo. Então, esse Deus amoroso, de toda autoridade, ele não põe uma faca no nosso pescoço e diz, ou você faz, ou morre. Ele não assina um decreto dizendo, quem não me obedecer, vai preso. Isso é o reino dos homens. Isso é o mundo dos homens caídos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4, diz, o amor de Deus os constrange. Por que eu sirvo? Porque eu sou constrangido pelo amor dele. Romanos 5 diz que é o amor que desce nos nossos corações. O dia que nós entendermos isso, nós vamos compreender um pouco mais acerca do que é autoridade. Por que eu, como esposa, me submeto ao meu marido? Não é por causa dele, o homem. Não é porque ele é o provedor da casa. Não é porque ele é bonitão. Não é porque ele é sábio. Não é por qualquer outro motivo que não seja por causa daquele que tem toda a autoridade e domina sobre os séculos dos séculos. Por que eu amo a minha esposa? Muitas vezes eu posso dar uma de machão, como o meu pai era machão, era italiano, ele batia na mesa, o meu avô, ele era calabrese, era aquele italiano da Calábria e tal. Não, eu subjugo a minha cultura, eu coloco no altar em sacrifício aquilo que eu gostaria de fazer, que eu aprendi a fazer, a fim de agradar aquele que me amou. Mas essa é uma verdade que só pode ser entendida pelo Espírito Santo. Não há professor nessa terra que consiga ensinar isso a alguém que não seja pelo poder do Espírito Santo, porque isso é contrário à nossa natureza. Eu quero que prevaleça a minha opinião, ponto. O que é, nós já estudamos várias vezes, o rebelde passivo. Há uma rebelião como a de Satanás clara. Ele diz, o Senhor não é autoridade. Isaías 14. O Senhor não é autoridade, eu não reconheço a autoridade de Deus. Eu vou criar o meu próprio reino, o meu império, os meus súditos. Eu não me obedeço, eu não me submeto à tua autoridade. O que Satanás faz? Se rebela, isso é claro. E existe a rebelião passiva. Qual que é a rebelião passiva? Isso, silêncio. Eu não vou fazer, eu entendi o que você está falando. Deus, eu entendi o que o Senhor falou, mas fica quieto, deixa lá. Esse é um traço da nossa cultura. E o Evangelho vem e ele vai lapidando, aniquilando tudo aquilo que a gente aprendeu de errado. Não, porque com meu pai eu não podia abrir a boca. Ou com meu pai, pastor, eu não posso abrir a boca, porque ele vem para cima, ele bate. Eu tenho medo dele, não respeito. No congresso que a gente vai ter aí, vai falar sobre isso. Eu obedeço meu pai porque ele paga minhas contas. Uma vez estava dando aula no curso de Direito e vi um rapaz, mas imagina alguém triste, mas ele era muito bacana, cabeludão. E aí comecei a puxar assunto, conversa com ele. E aí ele veio com o cabelo e disse, rapaz, teu cabelo te incomoda, que ele ficava todo tempo assim, mas ele vinha arrastando o chinelo e tal. Aí eu disse, mas você não corta. Ele falou, professor, sabe o que aconteceu? Eu disse, não.
que minha mãe me deu dinheiro, a mesada, né, para eu cortar o cabelo. Mas eu queria sair com a minha namorada. Aí ou eu punha gasolina no carro, ou eu cortava o cabelo. Aí eu pus gasolina, porque eu queria estar com a minha namorada. Ah, é? E aí o que aconteceu? Aí eu fui falar com a minha mãe. Minha mãe falou, você não cortou o cabelo? Falou, não. Então não vai ter o dinheiro, você vai ficar aqui só no outro mês que eu vou te dar o dinheiro para você cortar o cabelo. Eu falei, se você vai ter que ficar com... eu tenho que ficar. Aí eu fui aprofundando, eu disse, eu gostei do jeito dele, assim, eu disse, e me diz uma coisa, você gosta do curso de Direito? Professor, entre nós, odeio. Era o último lugar que eu queria estar na vida, era aqui. Mas é por causa do professor, o que é? Não, eu não gosto do curso. Qual que é a pergunta que a gente faz? E por que você está fazendo? Minha mãe me obriga. E ela falou que só vai continuar me dando dinheiro enquanto eu estiver aqui fazendo o curso. Mas, professora, a hora que eu conseguir sair desse negócio, eu vou me libertar disso. Eu vou formar para dar um diploma para ela. Depois eu vou curtir a minha vida. Eu fiquei imaginando alguém, 5 anos, entrando às 7h30 da manhã, acordando às 6, indo para um negócio que ele odeia. Você imagina alguém adorando a Deus, servindo a Deus, levantando todas as manhãs e dizendo, tem que ir para aquele culto, tem que ir para aquele culto. Como eu vi a história, eu vou contar, não sei se é verdadeira, então façam um crivo aí. Diz que a mãe chamou o filho logo cedo. Filho, acorda. Mãe, hoje é domingo. Ela falou, exatamente, é dia de ir para a igreja, hoje tem culto. Ah, mãe, não, hoje eu estou cansado, eu não aguento mais. Filho, vamos. Aí foi uma discussão, o filho se levantou e disse, mãe, me dá 3 motivos, bons motivos para que eu possa ir na igreja. Né? Aí a mãe perguntou para ele, e ele disse, mãe, primeiro, eu não gosto daquela gente. Filho é a igreja, eu não gosto daquela gente. Segundo, eu sinto que eles também não gostam de mim. E terceiro, eu não quero ir mesmo. A mãe falou, pois eu vou te dar 3 bons motivos para você ir. Primeiro, que o culto começa às 9, já são 8h30. Segundo, que tem estudo bíblico e depois tem a pregação. E terceiro, você é o pastor da igreja e já tem 42 anos. Vamos levantar e vamos. Aí ele falou, tá bom, mãe, tá bom, então vamos. Então vamos. 42 anos, pastor da igreja. Tá bom, mãe, então vamos. Você imagina um pastor assim? Imagina um pastor assim? Obediência é reconhecer quem é a autoridade. É diferente de poder, que a gente conhece poder mundano. Se você está numa estrada e um guarda rodoviário, Polícia Rodoviária Federal faz assim, você para, porque você reconhece a autoridade nele. Você pode até ter o poder, você está com uma Ferrari F12, a última geração da 300 e não sei quanto. Ele poderia parar você, a hora que parou, você e sair. Ainda que você tenha poder, você reconhece nele a autoridade. E por reconhecer nele a autoridade, você se submete e para. Quando não reconheço a autoridade de Jesus, ajo e sigo decidindo como Senhor da minha própria vida. Eu contradigo a redenção que afirmo ter em Cristo. Quando eu sigo a minha própria vontade, segundo a minha autoridade, poder e desejo, é como se eu rejeito a redenção de Cristo, dizendo, o Senhor tem toda a autoridade, morreu, etc., etc., mas ainda assim, eu vou fazer o que eu quero. Uma vida sem submissão à autoridade e sem revestimento de poder não agradam a Deus. Eu tenho que ter autoridade, reconheço a autoridade de Cristo. Eu reconheço. Pastor, onde que eu posso entender a vontade, etc., nas Sagradas Escrituras, na oração, no relacionamento com Ele. Ele deixou guias na terra, pastores, líderes de confraria, diáconos, presbíteros, evangelistas, mestres. Ele mostra a vontade dele. Mas é um problema que nós temos que resolver desde o Éden. Deus diz, olha, vocês não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque é o melhor para vocês. Mas por quê? Porque é o melhor para vocês. O que o homem fez, a mulher? Qual que não é para comer? Esse aqui?
Ok. E aí nós vimos o que aconteceu. Eu creio que hoje também, Deus, de toda a autoridade, Jesus Cristo, Ele nos orienta coisas para nosso bem, não é para te afligir. Não é para, como uma vez uma irmã disse, Deus é um estraga-prazeres. Deus é um estraga-prazeres. Eu não quero me submeter. Mas, meu irmão, não é um estraga-prazeres. É o melhor para a tua vida. O amor dele nos constrange. É um relacionamento significativo com Deus. É mais do que vir à igreja, é mais do que ir a uma confraria. É esse relacionamento em que as coisas acontecem, em que Deus vai direcionando, Deus vai encaminhando, Deus vai levando, Deus vai indo, e você vai fazendo. E você vai conduzindo. E isso vai fazendo com que nós fiquemos mais perto do Senhor, mais perto dEle, mais próximo. Evita a gente de fazer bobagem.